Bom, com a defasagem de praxe, o IBGE divulgou o PIB do ano passado, 2024. Em 2024, o Brasil cresceu 3,6% nessa previsão ainda, esse número ainda preliminar, né? Claro que os números da economia brasileira são mais complexos, indústria, setor de serviços, setor agropecuário, até a gente ter um levantamento mais preciso demora meses, às vezes até um ano. Mas a gente cada dia trabalha com estatísticas mais próximas do momento, né, que a gente está querendo retratar. Isso dá um norte, dá uma bússola para os agentes econômicos. Não surpreendeu, o número surpreendeu porque a expectativa no início do ano, né, de 2024, era que o Brasil ia crescer no máximo 2%, pelos problemas que o Brasil tem enfrentado. Mas, como eu sempre falo aqui, a economia tem uma dinâmica que às vezes independe até de algumas atitudes do governo. A nossa dinâmica vem sendo de um ritmo de crescimento em torno de 3%, né? Talvez até um pouquinho acima. O Brasil vai crescer, em média, nos próximos anos, 3%, a não ser que, se aconteça uma catástrofe no mundo, e o mundo anda de cabeça para baixo, está todo revirado, pode ser que alguma coisa atrapalhe essa nossa trajetória. Bom, o resultado efetivo de 2024 já faz com que a renda média dos brasileiros atinja o seu ponto mais elevado até hoje, né? É um número que a gente já tinha atingido em 2013, depois teve uma recessão terrível e essa renda média, renda per capita, foi lá para o chão. E agora a gente, nos últimos anos, com um crescimento médio de 3%, voltamos a ter aquele patamar de 2013, que é o mais alto da nossa história. Eu sempre falo, né, se a gente mantiver esse ritmo, lá por volta de 2050 a gente atinge um padrão de renda média equivalente ao do Canadá hoje. Claro que o Canadá também vai crescer e vai ficar, mas se a gente chegar a esse nível médio do Canadá, né, que maravilha. Só que em 2050 ainda faltam 25 anos, nem sei se eu vou estar aqui, estatisticamente, pela expectativa média de vida, eu não estarei. Mas a gente tem que olhar para frente, né? O que importa agora é olhar para frente o que é que esses números estão traduzindo. Primeiro, de que realmente a inflação que a gente está vivendo hoje se explica um pouco por esse crescimento acelerado. A gente vê que agora em janeiro, mês de fevereiro, a indústria automobilística brasileira tem batido recordes de produção e de venda, né? Voltamos a um ritmo de produção muito intenso. E graças também à exportação de veículos, né? A exportação de veículos para a Argentina cresceu 66%, né? Então essa venda de automóveis para a Argentina foi também responsável pela produção recorde de automóveis no Brasil. E é interessante isso, porque não é só o mercado doméstico que está superaquecendo a nossa indústria. É também muito bom porque, como os Estados Unidos estão criando problemas próximo brasileiro, se a indústria automobilística aqui estiver ativa, uma parte dessa produção que não irá para os Estados Unidos, pela tributação que eles estão nos impondo, pode ser absorvida aqui no mercado doméstico. A gente não tem os números ainda do primeiro trimestre, nem o Banco Central tem aquele índice preliminar do PIB, mas está tudo indicando que essa recessão que estava se falando, está se falando mais para o segundo semestre, talvez ela não se concretize. Acho que a dinâmica própria da economia brasileira, e a gente vai ter um ano muito bom no agronegócio, em todos os sentidos, mesmo com essa situação climática difícil que o país está passando, deve impulsionar a economia, porque o agronegócio, embora estatisticamente ele não represente a maior parcela do PIB, ele acaba gerando uma demanda de serviços enorme, transporte, embarques nos portos, embarques nos aeroportos, transporte rodoviário, transporte ferroviário. Temos uma situação razoável também nos minérios, né, de ferro deu uma subidinha de preço,
E o petróleo, a produção esse ano vai crescer em função do funcionamento de novas plataformas que a Petrobras está recebendo, já está botando em operação. Mas a demanda das famílias foi muito forte no ano passado, e a demanda das famílias, o consumo das famílias é muito impulsionado pelo crédito, e o crédito está encarecendo, porque a taxa de juros está subindo, então comprar a prazo ficou muito mais caro, então as pessoas geralmente se retraem. A própria construção civil também tira o pé do freio, porque comprar um imóvel financiado ficou muito mais caro. Seja como for, o Brasil pode crescer entre 2,5% e 3% esse ano. O problema principal agora é a inflação. A inflação está correndo, né, na faixa de 5%, e o nosso alvo é 3%. Né? Então, cair de 5 para 3 é um esforço muito grande. A taxa de juros vai ficar alta por causa disso, e a taxa de juros ficando alta, o crédito, seja para investimento, seja para consumo, vai ficar muito mais difícil. O risco de se pegar crédito é maior, os próprios bancos passam a pensar 3 vezes antes de liberar recursos, e o consumidor, o investidor também se retrai diante. Mas de qualquer maneira, eu acho que ainda dá para crescer 2,5%, 3%, e o desafio vai ser derrubar essa inflação para a faixa de 3,5% a 4%. Se a gente conseguir isso, o resultado vai ser bom. Contas externas. Isso vai ser também fundamental para o combate à inflação, porque o resultado das contas externas deve se refletir na cotação do dólar em relação ao real, e seria importante que essa cotação ficasse no máximo em 5,80, podendo cair até abaixo de 5,60, porque isso faria com que não houvesse uma corrida para exportações, né? O Brasil está exportando ovo, né? Ovo para os Estados Unidos, ovo para vários lugares, porque a cotação do dólar está muito boa, então é um bom negócio exportar ovo, que a gente exportava um pedacinho da nossa produção. Como também lá nos Estados Unidos teve a gripe aviária, caiu a produção local, e o americano adora, né, comer ovo de manhã, ovo de tarde, de noite, ele é um alimento assim presente na dieta de toda a população americana, né? Aqui no Brasil também está crescendo, graças a Deus, né, porque é um alimento excelente em todos os sentidos. Você comer ovo de manhã faz bem, faz muito bem. Mas de qualquer maneira tem uma oportunidade. Você não pode dizer para o produtor: olha, fulano, você não ganha dinheiro mais exportando, porque o povo aqui precisa comer ovo. Isso não se pode punir o produtor, porque na hora que cai o preço, ninguém vai lá e também diz: ah, não, vamos pagar mais um pouquinho para você, porque você está sofrendo nesse momento. Não, a gente vai comprar pelo preço mais baixo. Então, quando o preço também sobe, isso é mercado. O que vai fazer talvez é com que essa exportação ela incentive os grandes produtores no Brasil de ovos, né, a ampliar, fazer investimento, ampliar sua produção, né. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o mundo está meio de cabeça para baixo aí, com o que o Trump está fazendo, mas contas externas não devem ser problema, e está havendo uma atração de novo, qual é a razão disso? É difícil, né? Porque não tivemos uma mudança radical na trajetória da política econômica brasileira. No ano passado havia um pessimismo enorme dos investidores em relação ao Brasil. Agora, no mês de março, estão comprando papel, tudo que é título que está sendo lançado no exterior por empresas e pelo próprio Tesouro Nacional, foi vendido assim com a maior facilidade, 3 vezes mais a demanda do que a oferta de papéis. Então, começando a achar que a Bolsa brasileira também está barata. Então, começa a haver uma melhora no fluxo de capitais para o Brasil, também pela parte financeira, não só pela parte comercial. Se isso continuar nesse ritmo,
a gente está meio tranquilo em relação à taxa de câmbio. Então é um pequeno resumo aí desses primeiros meses da economia brasileira em 2025. Meu palpite é que a gente cresce 2,5% mais um pouquinho que isso esse ano.